Olá, minha saudação a todos em nome de Jesus, e vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, baseado nas 7 cartas do Apocalipse, e hoje é a igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo, a igreja tolerante com o mundo. E o texto que vamos nos basear para esse estudo está no livro do Apocalipse, capítulo 2, que passo a ler. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Segunda carta à igreja de Esmirna. E terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não me negaste a fé em mim. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas coisas poucas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra digo, o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então nós vamos trabalhar um pouco, com base nesse texto, que será o estudo da EBD para este domingo. Muito bem, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Muito bem, ao estudarmos esta lição, seremos desafiados a ponderar o que, como cristãos, não podemos tolerar em nossa vida pessoal e também em nossa vida cristã ou eclesiástica. Então, nesta lição, nós veremos, a exemplo da igreja de Pérgamo, como podemos estar tolerando, pecados ou desvios doutrinários em nossa comunidade cristã. E, ao mesmo tempo, o que o Senhor da igreja diz a respeito. O que ele diz a respeito disto? É o que vamos pensar nesta oportunidade. Então, meus amados irmãos, a cidade de Pérgamo, o que podemos dizer sobre isto? Nosso primeiro ponto. O que podemos dizer? Podemos dizer que Pérgamo era descrita como dada à idolatria, mais do que toda a Ásia. Dada à idolatria, mais do que toda a Ásia. E atrás da cidade de Pérgamo, irmãos, situava-se então uma colina de mais de 300 metros de altura, coberta de templos pagãos. E entre eles estava o templo, de Zeus, ou o altar a Zeus. E Zeus era considerado e adorado como o Deus dos deuses. O Deus dos deuses.
Então o culto ao imperador foi ali estabelecido primeiro do que Éfeso e do que Esmirna também. Ali em Pérgamo começou o culto de adoração ao imperador, não é? Muito antes de Pérgamo, muito antes de Esmirna e do próprio Éfeso, né? Próprio Éfeso. Assim então, irmãos, Pérgamo tornou-se o reconhecido centro do culto na Ásia. Daí dizia-se então, desta igreja, que ela habitava onde está o trono de Satanás. Então Jesus fala que ali onde ela estava situada era o trono de Satanás, lugar onde estava o trono de Satanás. Então nós podemos entender disto aí a causa das dificuldades peculiares, não é, dos cristãos de Pérgamo por não praticarem, não fazerem parte, né, da adoração pagã. Os crentes ali, eles eram marginalizados, podemos dizer assim, por não fazerem parte do culto pagão, já que eles adoravam somente ao Senhor como Deus. Mas ali em Pérgamo, eles adoravam a César, o imperador. Olha que dificuldade de testemunho num lugar como este, não é? Muita dificuldade. Então, irmãos, o título de Cristo, que é o nosso segundo ponto, não é? O título de Cristo. A igreja de Pérgamo, então, o Senhor vai escrever, né? O Senhor Jesus, ele vai apresentar como aquele que tem a espada afiada. Olha a sua autoapresentação, né? Aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Dois gumes. E esse título, então, ele vai se referir ao que João vai falar no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 16. E vai antecipar, então, o julgamento sobre os hereges daquela igreja. Aqueles falsos mestres, né? No capítulo 2, verso 16. Evidenciando que o julgamento de Deus se dá por força da sua palavra. Por força da sua palavra. Então aqui a espada quer dizer a palavra de Deus, que estaria ali combatendo as heresias daquela igreja. Então, irmãos, essa espada vai nos dizer que ela penetra no mais íntimo e desconhecido do nosso ser, como vai dizer, não é, o escritor aos Hebreus no capítulo 4. Então, o que dá vida eterna não é o conhecimento intelectual da letra, mas aquele que fala as palavras de Deus. Esta palavra de Deus é que dá vida eterna, não a intelectualidade dos sábios. Então, a palavra de Deus, ela julgará os que não quiserem ouvir, aqueles que não dão ouvidos, né? Não é apenas escutar, não, mas é dar ouvidos. A palavra de Deus julgará esta gente, né? Então, irmãos, é interessante, não é, o título de Cristo. Então, a referência a Cristo, a espada, não é, afiada de dois gumes, procedente da sua boca, adverte de antemão que o fracasso da igreja em não disciplinar os falsos mestres, né, o impelirá o Senhor a investir diretamente, né, como vai nos falar, né, o versículo 16. Então, meus irmãos, Jesus, ele se oporá, está dizendo aqui que ele se oporá a qualquer pessoa que na sua igreja favorecer uma atitude tolerante para com o pecado. Para com o pecado. Então ele promete que batalhará contra os crentes mundanos. Ele, o Senhor, batalhará contra os crentes mundanos, caso não se arrependam. Caso não se arrependam. É interessante, não é? Temos que combater o mundanismo com a palavra de Deus.
Se arrependerem, então haverá conserto. Mas se não, a justiça de Deus há de puni-los. Há de puni-los. Meus irmãos, o elogio de Cristo. Coisa maravilhosa, né? O elogio de Cristo. No versículo 13. Olha o que nos diz o versículo 13, né? Falamos sobre o elogio de Cristo. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não me negaste. Ainda nos dias de Antipas, meu fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde Satanás habita. Meus irmãos, o Senhor Jesus ele vai elogiar, então, a igreja de Pérgamo, dizendo, eu conheço, conheço e reconheço. Interessante isto, né? Que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Meus irmãos, essas palavras, então, nos ensinam que, independentemente do lugar onde se encontra a igreja, evidenciará o temor do Senhor, obtendo dele o seu louvor. Mas em que situação? Quando é que a igreja de Cristo vai ter o louvor do seu Cristo? Quando? Em primeiro lugar, quando conserva o nome do Senhor. Zela pelo nome do Senhor. Em segundo lugar, quando não nega a fé no Senhor. Não nega a sua fé. Em terceiro lugar, quando está pronta a perseguição e ao martírio por fidelidade ao Senhor. Não importa o que venha, não importa. Serei fiel em qualquer circunstância. Precioso isto, né? Maravilhoso. Então, amados, quem foi Antipas? Quem foi Antipas? Tudo que a Bíblia diz relata sobre esse homem está nas palavras do Senhor no verso 13. O que ele diz? O que ele fala? Apenas minha testemunha fiel. Só isso. Mas é preciso mais que isto? Por acaso toda a vida cristã não se prende à fidelidade ao Cristo? Posso fazer N coisas. Posso fazer muitas coisas. Mas se não estiver isto sob uma declaração de submissão, de fidelidade, de nada adianta. Nada adianta. Porque o Senhor, ele vê o coração do cultuante. O Senhor vê o coração do cultuante. Então é interessante, né? Porque Antipas, meus irmãos, em meio ao opressivo paganismo, né? Opressivo paganismo daqueles dias, ele selou seu testemunho com a própria vida, sendo fiel até a morte. Ali foi ao pé da letra, fiel até a morte. Mataram-no, mas ele não negou a sua fé. Coisa preciosa, né? Coisa preciosa. Então Jesus vai falar sobre ele. Ele deu testemunho de Jesus, né? Agora Jesus dá testemunho sobre ele. A minha fiel testemunha. O meu fiel servo. Meus irmãos, a repreensão de Cristo, versos 14 e 15, o que nos fala sobre isto? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, muda-te. Quando não,
Em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Batalharei com a espada da minha boca. Meus irmãos queridos, maravilhoso isto, né? A exortação que Cristo faz, não é? A exortação que Cristo faz é algo precioso, né? Falando sobre isto aí, a exortação dele. Digo, a repreensão dele, não é? A repreensão. Então Jesus, ele não somente elogia a sua igreja, ele não somente elogia, não é? Ele não apenas elogia, mas ele também exalta, quer dizer, elogia, exaltando as virtudes, né? Exaltando as virtudes dela, mas também repreendendo pelos desvios cometidos. E é interessante, porque a Bíblia fala a respeito da filiação, que diz que o pai que ama, repreende, né? O pai que ama, o pai que é zeloso, o pai que é cuidadoso, ele repreende os filhos. Repreende. Então, nós somos a igreja de Cristo. Nós não devemos ficar presos a elogios somente, não. Devemos aceitar as correções também, aceitar as repreensões, porque elas são vitamina para a nossa alma. São vitamina para a nossa alma e são proteína contra os falsos mestres, né? Então a repreensão de Cristo para você e eu, para a sua igreja, é benéfica. É muito importante, não é? É muito importante. Então, em primeiro lugar, vai falar, tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha só, o que Balaão fazia? Balaão não conseguiu amaldiçoar os israelitas. Não conseguiu. Aquele episódio, né, lá em Números 22, quando a sua jumenta, ela não prossegue na caminhada, porque Balaão vai para amaldiçoar os israelitas, a pedido de Balaque, que é o rei de Moabe, né? Mas Deus não permite. Manda o seu anjo, Balaão não enxerga, mas a mula enxerga, mas a jumenta enxerga, e ele vai bater na jumenta 3 vezes, 3 vezes vai açoitar a jumenta, e a jumenta vai falar com ele, vai reclamar com ele por causa daquilo. Mas agora, Balaão não consegue ir até os israelitas para amaldiçoá-los. O Senhor não permite. Não permite. Então agora, ele vai aconselhar a Balaque a que ele entrasse de uma maneira mais branda. Como? Enviando mulheres moabitas, né? A fim de seduzirem os filhos de Israel para as suas festas pagãs e depois, além de comidas sacrificadas a ídolos, também se prostituíssem. A Guerra Branca, né? Guerra Branca. Então Balaão não conseguiu. Não conseguiu amaldiçoar os israelitas. Agora faz o seguinte, Balaque, vai na base da encolha, né? Faz a encolha. Minar. Vai minar lá com a sedução. Com a sedução. Meus irmãos, depois o Senhor vai repreender aquela igreja dizendo, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ora, qual era a doutrina dos nicolaítas? Muito simples, muito simples. Simples. Os nicolaítas eram uma doutrina filosófica oriunda de Nicolau. Nicolau que era o seu líder. E este Nicolau provavelmente, né, tenha copiado, ou quem sabe era até adepto de Epicuro. Epicuro era um filósofo grego que viveu no século III a.C. Qual era a filosofia de Epicuro? Era a alma em primeiro lugar. O corpo para nada presta. O corpo é apenas um servo da alma. Então, pode se prostituir à vontade, pode fazer o que quiser à vontade, pode ficar nas relações sexuais, nas orgias, no que for. Não tem importância. Desde que a sua alma esteja alegre, o seu corpo é apenas um objeto.
Meus amados, essa era a filosofia que estava tanto na igreja de Éfeso como na igreja de Pérgamo também. Tanto em Éfeso como em Pérgamo também estava essa doutrina nicolaíta, querendo dissuadir os crentes de quê? Da santidade cristã. Da santidade cristã. Quer dizer, enquanto o evangelho prega a renúncia, aqueles nicolaítas estavam pregando o uso indiscriminado de toda carnalidade. Toda carnalidade. Ou seja, enquanto o Espírito Santo chama você e eu para a liberdade, aqueles nicolaítas estavam chamando aqueles crentes para a libertinagem. Para a libertinagem. Depois, vai falar aqui para nós, né, sobre a questão da tolerância. A tolerância. Ora, tolerância? A tolerância pode ser válida, mas quando? Em que situação? Quando em termos de longanimidade. Longanimidade para com o errado. Não é para com o erro, para com o errado. Para com o errado. Mas em que sentido? Por que eu tenho que ser longânimo ou tolerante com o pecador? Por quê? Não. Isto só é aceito, só é válido quando tiver o fim de recuperá-lo. 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 Né? Paulo mesmo disse algumas vezes: fiz-me fraco para ganhar os fracos. Fiz-me fraco, isto é, estive no meio deles para levantá-los. Cristo esteve lá na casa de Zaqueu. Esteve lá na casa onde estava aquela prostituta. Né? Estava lá. Foi lá por quê? À toa? Não. Lá ele pôde recuperar, restaurar uma alma preciosa que estava presa aos nicolaítas, né? Aos nicolaítas. Então, a tolerância cristã é um ato de amor para com os outros, desde que não comprometa a doutrina bíblica. Se eu vou ter que alugar o meu ouvido para você, meu irmão, para você se criar em cima de mim, para você alimentar o monstro, não. Eu te empresto o ouvido, pelo discernimento espiritual eu vou saber qual é a sua intenção, e então eu vou começar a batalhar. Eu vou começar a trabalhar em termos de que você se arrependa, de que você se conserte. Mas se isso não for possível, é como disse o apóstolo Paulo: nem por perto passe. Ignore, passe de longe, porque ali nada vai te edificar. Ao contrário, poderá contribuir para o seu enfraquecimento cristão. Então, irmãos, vamos ser não complacentes, mas pacientes. Não complacentes, mas pacientes com os errados, se eles quiserem nos ouvir. Se não quiserem nos ouvir, paciência. Tchauzinho. Fica você para lá. Se você, como diz aquela música, né? Se você não vai, não impeça a mim. Caminhando vou para Canaã. Se você não vai, por favor, não impeça a mim. Bonito esse cântico, não é? Então, amados, o ponto 5 nos fala sobre a exortação de Cristo. A exortação de Cristo. Versículo 16. Cadê o versículo 16? Está aqui. Arrepende-te, ou seja, mude de direção, mude de comportamento, mude-te, arrepende-te, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Com a espada da minha boca. Meus amados irmãos, então, diante de uma igreja tolerante com as práticas mundanas, o Senhor Jesus faz uma única exortação. Qual? Arrependimento. Arrependimento. É a exortação. Arrependimento.
E isso porque a tolerância com ideias mundanas vai se constituir pecado contra Deus, como diz Tiago 4,17. Vai se constituir pecado contra Deus. Quando essa tolerância não tem o fito, não tem o objetivo de restauração do errado, isto aí vai se misturar com ideias mundanas e daqui a pouco vem a corrupção espiritual e doutrinária. Por isso precisamos ter cuidado, né? Ter cuidado. Daí então o Senhor anunciar uma peleja, uma demanda, não é? Usando a espada da sua boca, ou seja, a sua palavra. A sua palavra, que é uma palavra de julgamento. Não é? A espada quer dizer julgamento. É uma palavra de julgamento. Meus queridos, se não a te virei sem demora. Sem demora. Então a ameaça de Jesus de vir sem demora, não se refere à sua segunda vinda, não. Jesus não está falando aqui sobre sua segunda vinda, mas a sua intervenção. A sua intervenção por meio de providência, da providência, como em Corinto. Em Corinto, como lemos lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, verso 30. Verso 30 ao 32. Vamos ver o que nos diz? Olha só. Por causa disso o quê? Por causa da frouxidão doutrinária, há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha só, irmãos, que maravilha. O Senhor nos repreende para que nós não entremos na mesma condenação do mundo. Então, se a Igreja de Cristo ela não se mantém na sã doutrina, permite ser corrompida com mundanismo, meu amado, quando vier o julgamento de Deus, esta igreja, estes crentes, estarão na vala comum. Na vala comum de julgamento. Vala comum de julgamento. Porque merecem julgamento ainda mais rigoroso do que os nicolaítas. Porque os nicolaítas não eram crentes. Eles eram apenas infiltrados. Então aquele que é crente, aquele que conhece a doutrina, ele tem muito mais responsabilidade de correção do que aquele que não conhece. Por isso precisamos ter cuidado naquilo que cremos e com aquilo que praticamos. Se cremos de um jeito, a nossa prática precisa ser semelhante. Caso contrário, nós seremos passíveis de reprovação. Então, meus amados, a exortação de Cristo no versículo 16 é preciosa, não é? Assim nós aprendemos que todo e qualquer desvio da sã doutrina, deve ser combatido não com cruzadas, com campanhas, profecias, declarações, jejum, oração. Não. É com a palavra de Deus. É para isso que serve a EBD, não é? Escola Bíblica Dominical. É para nós aprendermos o que diz a palavra de Deus. E com ela no coração e na mente e na mão, possamos combater as heresias, as falsas doutrinas. Caso contrário, para que serve a escola dominical? Só para se conhecer a Bíblia? Não. Isto aí, o mundo está cheio de conhecedores da Bíblia. Não.
É o que adverte o apóstolo São Paulo a Timóteo. Sede cumpridor e não apenas ouvinte. Sede cumpridor e não apenas ouvinte. Sede cumpridores e não apenas ouvintes. Né? Não apenas ouvintes. Meus irmãos queridos, o sexto ponto nos fala sobre a promessa de Cristo. A promessa de Cristo. Promessa de Cristo. Vamos ver o que nos fala isto aí? Versículo 17. Vamos ver o que nos fala o 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Senão aquele que o receber. Então, nesta carta, irmãos, nós aprendemos que o Senhor, ele não somente elogia, não é? Não somente repreende, não somente exorta a igreja, mas também lhe faz promessas, preciosas promessas, anunciando a recompensa que terá todo aquele que guardar a sua palavra. E essa promessa se refere a uma comunhão íntima, a um relacionamento íntimo, que vai constar dos seguintes pontos. Olhem só. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. O maná escondido. Então fala-se da refeição. Não é? Maná é refeição. O irmão se lembra lá do deserto, né? Lá do deserto, quando o Senhor alimentava os israelitas, não é? Com o maná diariamente, o alimento, né? Então, fala-se de refeição como sinal de comunhão perfeita com Cristo. Refeição. E é maravilhoso, porque Jesus ele vai se intitular, lá no Evangelho de João, como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E é interessante, porque ele vai dizer que vossos pais comeram do maná lá no deserto, além de comer todo dia, também morreram. Morreram. Mas eu sou o pão que desceu do céu, o pão que alimenta. E quem come deste pão nunca morrerá. Nunca morrerá. Nunca terá fome. O pão espiritual. O pão que está escondido em Cristo. Algo precioso, né? Então veja, amados, a promessa ela é especialmente para os que eram tentados, né? Os que eram tentados a participar de festas em que se comiam comidas sacrificadas aos ídolos. Então, aqueles que eram tentados a comerem aquelas comidas sacrificadas, o Senhor está dizendo, não, você vai comer do maná escondido. Este maná santo que está escondido, que dá vida e vida em abundância, né? E vida em abundância. Então é precioso que nos fala que aqueles que estavam propensos a comer de comidas sacrificadas aos ídolos, então abstendo-se dessas iguarias, os crentes não poderiam antecipar um banquete mais farto no reino de Deus. Você se abstém, você se nega a participar da mesa da iniquidade, participar dos manjares, né, de Satanás, mas em compensação você participa da minha mesa, a mesa do reino dos céus. A mesa, falando do banquete, né, do reino dos céus. Algo precioso, né? Bem como lhe darei também uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. Olha só que coisa bonita. Os vencedores das Olimpíadas da Grécia antiga eram honrados com objetos de valor. Objetos de valor. Necessitavam, porém, de uma autenticação, né? Uma autenticação. Então, para esse fim, recebiam aquela pedrinha branca,
aquela pedrinha branca, né? Mas além dessa pedra branca, eles recebiam também o quê? Aquela grinalda com folhas de louro, né? Trançadas. Recebiam tabuletas de mármore branco, com seu nome escrito ali. Seu nome escrito ali. O nome do campeão, né? O nome do vencedor. Né? Então, irmãos, receber a pedrinha branca, explica-se então como alento, né? Ou melhor, como elemento de homenagem e reconhecimento ao vencedor. E é interessante porque ainda hoje, quando você é digno de alguma homenagem, o que você recebe? Você recebe aquelas placas comemorativas, né? Placas comemorativas, honra ao mérito, etc, etc. Então naquele tempo era pedrinha branca. Hoje você recebe uma placa, né? A placa comemorativa. Muito interessante isto, né? Então, irmãos, além disso, essa pedra branca, ela servia também para ingresso do vencedor em festividades públicas. Então você tinha a pedrinha branca, você podia entrar nas festas públicas, né? Festa dos imperadores, né, por exemplo, quando tinha uma comemoração. Você podia entrar, aquilo era um passaporte. Significava que você era um alguém de mérito, alguém vencedor, né? Podia entrar ali. Então, nesse caso, a pedra branca, ela significava o direito do vencedor entrar. Essa pedrinha branca que está falando, que darei a pedra branca, o meu nome e tal, assim como a pedrinha branca, lá naquele tempo, daria o direito de você entrar nas festividades públicas, aqui, quando o Senhor Jesus está falando de dar a pedra branca, significa o direito de entrar no banquete celestial, entrar no reino de Deus. E o mais triste, irmãos, é que se você não tem o bilhete, você não entra. Se você não tem o ingresso, você não entra em festa nenhuma, em festa particular nenhuma. Se você não é convidado, você não tem o bilhete, você não entra. O reino dos céus é a mesma coisa, irmão. Mesma coisa. Se você não tem o ingresso, o passaporte, o bilhete, né? A pedrinha branca, você não entra no reino de Deus. Por isso Jesus está falando aqui, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e nela é escrito o seu nome. Meu amado, ouça só uma coisa. Essa pedrinha branca é pessoal e individual. Você não poderá dar para sua esposa. Ela não vai entrar com essa pedra branca, vai ter um nome escrito ali. Ah, vou dar para o meu filho. Ele não vai entrar. Tem que ter a pedrinha branca e nela o nome escrito. Então, meu amado, Jesus promete isto aí, não é? Jesus promete isto aí para aquele que tiver a pedra branca. E por último, ele vai falar, e sobre essa pedrinha branca, um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E é interessante, não é? Quando o Senhor Jesus quer falar em algo maravilhoso, ele usa sempre o novo, a expressão novo ou nova, né? É Nova Jerusalém, são novos cânticos, nova terra. Ele sempre fala de algo novo, não é algo velho, não. Não, você vai ter um novo nome para entrar numa nova terra. Um novo nome para uma nova terra. Maravilhoso isso, né? Então, Almir não entra em lugar nenhum. Para o Almir entrar na nova terra, ele vai ter que ter um novo nome. Que nome será? Não sei. Não sei. Hoje eu não sei. Saberei naquele dia quando o Senhor me chamar. Quando o Senhor me chamar, eu saberei. Aí eu saberei qual será o meu nome. Então você veja que em muitos projetos, em muitas situações, sempre houve mudança de nome para caracterizar uma nova vida.
um novo projeto de vida. Maravilhoso, né? Então começa com Abraão, depois vem Sara, depois nós temos quem? Nós temos Jacó, né? Nós temos Jacó, depois nós vamos ter, cá no Novo Testamento, vamos ter Pedro, né? Vamos ter Paulo, é maravilhoso, né? Então ele recebe um novo nome para ter uma nova razão de viver, ou um novo modo de vida. Precioso, né? Precioso. Então, amados, o Senhor Jesus, ele faz à sua igreja promessas de comunhão íntima. Comunhão íntima. Igreja e Cristo. Senhor e servo. Maravilhoso isto, né? Mas se esta se arrepender. Se esta se arrepender. Sem arrependimento não tem como haver comunhão. Não tem como haver comunhão. Porque a luz não pode ter comunhão com as trevas. Se Jesus é a luz, que ele diz que ele é a luz, e se eu estou no pecado, que são trevas, nunca poderá haver comunhão. Então, precisamos pensar nisto aí, né? Comunhão é para aqueles que guardam a sua palavra. Guardam a sua palavra. Em resumo, irmãos, então, em resumo, o novo nome pode referir-se à obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo de moldar os crentes à santidade do próprio Cristo. Então, esse novo nome está arrolado a uma nova razão de viver, a uma nova razão de santidade de vida. Então, esse Espírito Santo ele vai trabalhar no sentido de moldar este novo crente, ajustando-o à santidade do Cristo, para que haja realmente uma comunhão e um novo nome, né? Novo nome. Então, o maná, meus irmãos, vai tipificar, né, bênçãos e recompensa. Bênçãos e recompensa. Então, o maná, a pedra branca, sugerem, pois, dois tipos de diferentes, né? De diferentes bênçãos, podemos dizer assim. Diferentes bênçãos. Bênçãos eternas, não é? Conforme apropriado para cada situação. Então você tem o maná, que é um tipo de bênção, tem um novo nome, que é um tipo de outra bênção. Maravilhoso, não é? Então, enquanto o maná é alimento, o novo nome é ingresso. Ingresso. Então, se você tem o banquete, que é bênção de Deus, você precisa ter um novo nome para entrar para este banquete. Caso contrário, não dará. Assim, meus irmãos, a Bíblia afirma, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aos Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a carta à igreja de Pérgamo vai nos mostrar que o Senhor Jesus, ainda hoje, ele cuida de nós, ele vela por nós, que somos sua noiva, não é? Nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. Somos a noiva de Cristo. Noiva de Cristo. Não é? Noiva esta que está aguardando o momento para entrar para as bodas do Cordeiro. E nesse zelo, meus irmãos, o Senhor, ele elogia, ele repreende, ele exorta, né? Ele faz promessas à sua noiva, para que ela possa se apresentar a ele de maneira conveniente. Como vai falar o apóstolo São Paulo aos Efésios capítulo 5, verso 26 e 27, quando ele vai dizer exatamente o seguinte: o Senhor, ele faz um propósito, ele o faz com um propósito revelador, não é?
Qual é o propósito? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus amados irmãos, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da sua igreja. Ele zela e vela por nós. Por isso precisamos ser diligentes no combate às heresias, no combate aos nicolaítas, no combate aos balaamitas, a fim de que tais heresias não entrem no nosso arraial e, em entrando, nós possamos combatê-las com a nossa sabedoria? Não, com a palavra de Deus. Ela é a espada de dois gumes que corta, como diz Hebreus, até a divisão da alma e das medulas. Ela corta, enfim, toda inverdade, toda heresia. A palavra de Deus é apta para extirpar do meio da sua igreja. Confiemos nisto e trabalhemos por isto, não permitindo que heresias possam se firmar em nosso meio, no nosso arraial. Que Deus a todos abençoe e até uma próxima.